Bom dia, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar o trabalho Transformação de Sandman aplicada ao problema restrito dos três corpos perturbado. Bom, o sumário da apresentação, o conteúdo, eu vou apresentar a transformação de Sandman, o problema circular restrito dos três corpos e um resultado. O contexto o escopo desse trabalho, ele veio de uma disciplina chamada Satélites Artificiais de Movimento Orbital. Foi um projeto final feito na disciplina que vai ser aplicado à tese. Então, basicamente, o contexto da transformação de Sandman, ele está no contexto de integração numérica. Portanto, nos problemas da nossa área, em geral, alguns problemas não têm solução analítica, eles precisam ser integrados numericamente para a gente ter uma solução. E dentro do contexto de simulação e integração de órbitas, no caso, por exemplo, do problema de dois corpos, quando a gente tem o problema de dois corpos não perturbado, método de Cauer tradicional. O que a gente faz? A gente faz a descrição das equações diferenciais que eram de segunda ordem, passamos para equações diferenciais de primeira ordem e fazemos a integração, porque fica um processo mais simples. E a transformação de Sandman, ela entra nesse processo. Então, primeiro, para ser mais didático, eu vou mostrar primeiro para o problema de dois corpos como funciona. Então, no método de Cauer, a gente tem basicamente as equações diferenciais de segunda ordem que descrevem o modelo de integração numérica, de integração de órbitas aqui, onde o vetor P aqui é o vetor perturbação. Nesse momento nós não vamos considerar perturbação, só para ser didático. Essa equação, esse conjunto de três equações diferenciais de segunda ordem, eles podem ser transformados em um sistema de 6 equações diferenciais de primeira ordem e ser feita a integração. Bom, como isso é feito? São definidas 6 variáveis de estado, de x1 até x6, e uma vez definido esse vetor de variáveis de estado, eu faço a derivação dessas variáveis e eu chego exatamente nas expressões de primeira ordem para fazer a integração. Bom, agora entrando no contexto da transformação de Sandman. O que é a transformação de Sandman? Bom, se eu considerar uma transformação do tipo dt igual a RDS, que é a transformação de Sandman do tipo mais simples possível e mais genérica possível, eu tenho a mesma transformação de variáveis de estado, eu incluo uma última variável de estado aqui, x7 igual a t, e quando eu faço a derivação das expressões para obter o conjunto de equações diferenciais de primeira ordem, o que acontece? Eu obtenho as equações, eu tenho algumas modificações, e aparece uma última equação diferencial que ela advém exatamente da própria transformação. Como nesse caso dt igual a RDS, o meu x7 ponto fica o meu próprio R, que é o próprio dtds. Bom, agora para aplicar isso no problema circular restrito dos três corpos. O que é o problema dos três corpos? No problema dos três corpos, a gente tem duas massas principais, com massas não desprezíveis, dois corpos, dois planetas, por exemplo, que eles se orbitam entre si em torno do baricentro do sistema, e o terceiro corpo ele orbita ambos, e ele tem uma massa desprezível em relação a ambos. Bom, no problema circular restrito dos três corpos, o fato do problema ser considerado circular significa que as massas, os corpos M1 e M2, eles descrevem órbitas circulares em torno do baricentro do sistema. Portanto, tanto M1 quanto M2 descrevem órbitas circulares em torno do baricentro desse sistema. A massa M3 continua tendo massa desprezível em relação aos dois corpos, e são descritos vetores R13 e R23, que são na prática a distância, o raio vetor do corpo M1 ao corpo M3 e do corpo M2 ao corpo M3, respectivamente. Bom, as equações diferenciais que governam o sistema, elas são muito parecidas com as equações diferenciais dos dois corpos, né? A gente tem a adição aqui do terceiro corpo. Depois existe um vínculo para se considerar a questão da rotação entre os dois corpos, que vai fazer as equações
saírem do sistema inercial para ir para o sistema girante, mas isso não vem ao caso aqui para não complicar as equações. Então eu tenho o meu R3 dois pontos, e tenho aqui o cálculo do meu R13 ao quadrado, R23 ao quadrado, o meu raio vetor do corpo M1 ao corpo M3 e do corpo M2 ao corpo M3, respectivamente. Bom, no segundo momento, como eu faço a derivação das perturbações devido a J2 e até J6 do problema circular restrito dos três corpos? Bom, o potencial é descrito por essa primeira equação, o potencial devido a um J genérico, e a aceleração a gente sabe que é o gradiente do potencial. Bom, então, se a gente fizer o cálculo aqui, calculando os potenciais para J2, J3, J4, J5 e J6, e fizer os gradientes de cada um desses potenciais respectivamente, a gente tem as equações para as acelerações definidas aqui do lado direito. Bom, as equações que descrevem a dinâmica do sistema são apresentadas aqui de forma matricial, e para fazer a derivação das equações, considerando a transformação de Sandman do problema circular restrito dos três corpos, é o mesmo processo. Definimos 7 variáveis de estado, fazemos a derivação dessas equações diferenciais, e pelo mesmo princípio que foi feito no problema dos dois corpos, mais simples, que foi mostrado anteriormente, a sétima variável ela é o próprio raio vetor, dada a transformação de Sandman que foi escolhida, dt igual a RDS. Bom, então agora apresentando alguns resultados. Foram simulados vários casos, aqui foi apresentado apenas um caso para ser ilustrativo. Considerando um vetor de estados, x1 ponto igual a 1, x2 ponto igual a 0, x3 ponto igual a 0, x4 ponto igual a 0,25, x5 ponto igual a 0 e x6 ponto igual a 0, e considerando todos os j's de j2 até j6 como 0,0001, o que na verdade é um caso genérico apenas para avaliar o sistema. Aqui a gente não está aplicando nenhum sistema específico, apenas para avaliar a simulação e a mudança na qualidade da integração. O que a gente vê fazendo a integração com a transformação de Sandman e considerando o método de Cauchy. Bom, o método de Cauchy, fazendo o cálculo dele, considerando o integrador Runge-Kutta de quarta ordem, é o primeiro resultado aqui, esse traço preto. A transformação de Sandman feita com o Runge-Kutta de quarta ordem está aqui em vermelho. A transformação de Sandman, considerando integrador preditor-corretor de quarta ordem, está aqui em azul. Quando a gente faz a comparação entre ambos, esse resultado, apesar de aplicável para esse caso particular, ele foi mais ou menos um resultado consistente em todos os casos. O que acontece? O preditor-corretor de quarta ordem apresentou uma performance melhor quando comparado ao Runge-Kutta de quarta ordem para os casos estudados. Então, o preditor-corretor apresenta uma melhor performance. Isso é uma conclusão que não necessariamente é uma conclusão principal do trabalho, porque essa conclusão, a depender do caso, ela pode inverter. Observou-se diferença nas órbitas entre o método de Cauchy e de Sandman, sendo indicativo, portanto, de melhoria de qualidade de integração, apesar do maior custo computacional. E aqui eu digo que esse indício precisa ser verificado em trabalhos futuros. Eu digo isso por qual motivo? Quando a gente faz a órbita, a integração no problema de dois corpos sem perturbação, eu tenho solução fechada. Portanto, eu consigo aplicar o método de Cauchy e de Sandman, se eu quiser fazer a integração numérica, e comparar com a solução analítica. E eu vou saber exatamente qual está ganhando mais qualidade ou não. Quando, na verdade, eu estou no problema dos três corpos, eu não tenho referência. Então, na prática, o que eu preciso fazer é comparar com um método de integração com mais alta ordem para ver qual está tendo melhor performance. Não foram observadas variações nos tempos entre os dois métodos. Bom, aqui estão as minhas referências.
Muito obrigado.